Olá, crianças, tudo bem? Vamos iniciar nossas aulas de hoje com a aula de ciências, tá? Então, abram a apostila grande de vocês lá na página 20. Aqui, conhecendo as plantas. Neste capítulo, você vai conhecer mais sobre alguns seres essenciais à vida, as plantas. Assim como os demais seres vivos, as plantas precisam de água e alimento. Pode se reproduzir e têm um ciclo de vida. Mas você já pensou em como as plantas bebem água ou obtêm alimento? De que forma elas se reproduzem? Prepare-se para descobrir essas e outras curiosidades sobre as plantas. Virando a página, na página 21, a gente vai fazer a leitura, tá? As plantas estão em quase todos os lugares, nas matas, nas praças, nos parques, nos jardins, nas escolas e em nossas casas. Mas nem sempre reparamos nelas, não é mesmo? Será que é porque elas não se locomovem nem fazem barulho como os animais? Que tal olhar com mais cuidado para as plantas ao seu redor? Aí aqui, essa parte aqui agora, tá? A leitura. Essa parte aqui a gente vai fazer quando retornarmos, tá? As plantas podem ser encontradas em vários ambientes, no solo, na água ou ainda presas nos galhos de outras plantas. Você já reparou que existem plantas pequenas como a grama e plantas gigantescas como algumas árvores? Apesar de apresentar diferentes tamanhos, formas e cores, a maioria das plantas é formada pelas seguintes partes: raiz, caule, folha, flor e fruto, que abriga a semente. Aí aqui nós temos uma ilustração de uma árvore, né? Mas essa árvore, ela está representada com as folhas em botões. Vocês perceberam? Virando a página, lá na página 22, nós temos aqui uma ilustração das partes das plantas, certo? Então aqui, ó, a folha, a flor, o fruto, as sementes do fruto, o caule e a raiz, certo? Essas são as partes que compõem uma planta, tá? Cada uma dessas partes tem uma importante função para a vida das plantas, como você verá no decorrer deste capítulo. Virando a página, lá na página 23, hoje nós vamos fazer só a leitura, tá? É a introdução desse conteúdo sobre as plantas, tá bom? As plantas precisam de água. Em geral, a água é absorvida pelas raízes, passa pelo caule e é distribuída para o resto do corpo da planta. A água é eliminada pelas folhas, mas não conseguimos enxergá-las porque ela sai na forma de vapor, que é invisível. Então aqui a gente está observando, ó, que tem alguém molhando a planta, né? E aqui a água está sendo absorvida. As raízes geralmente ficam debaixo do solo, ou seja, são subterrâneas. Elas fixam as plantas e absorvem águas e sais minerais. O caule sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte de água e nutrientes entre a raiz e as folhas. E as folhas geralmente são verdes e apresentam tamanhos e formas bem variadas. É pelas folhas que as plantas perdem a água, né? Então, é pelas folhas que a água ela evapora, tá bom? Aqui a raiz ela suga a água, ela absorve essa água e os nutrientes e os sais minerais, e pela folha ela evapora essa água, tá bom? Virando a página, na página 24, as plantas se alimentam e respiram. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver. Essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. As plantas são capazes de transformar gás carbônico, um dos gases presentes no ar, e água em açúcar chamado de glicose, que serve de alimento. Essas transformações precisam de luz para ocorrer e recebem o nome de fotossíntese. Esse processo geralmente ocorre nas folhas. Observe a ilustração ao lado que, além de produzir açúcar, a planta libera gás oxigênio para o ar. Esse gás é utilizado pelas plantas e os demais seres vivos na respiração.
Por isso, podemos dizer que o processo de fotossíntese é muito importante para os seres vivos. Então, por isso que é importante nós termos sempre árvores perto da gente, né? Porque sem as plantas, sem as árvores, nós não conseguiríamos respirar, tá? Aí aqui tem a ilustração. A luz solar, ela recebe a luz solar, libera o gás oxigênio, né? Ela absorve o gás carbônico e o açúcar produzido é distribuído para toda a planta. Aqui. Aí uma curiosidade aqui embaixo. Você sabia que a fotossíntese não é a respiração das plantas? A fotossíntese fornece nutrientes, mas as plantas também respiram o tempo todo. Na respiração, ocorre o oposto. As plantas utilizam o gás oxigênio do ar e liberam o gás carbônico. Aí aqui ela recebendo, né, o gás carbônico e liberando o gás oxigênio, tá bom? Essas são as nossas atividades, a nossa leitura da aula de ciências de hoje.